9 de agosto de 2013. No lugar de Paulo André suspenso, o zagueiro Felipe deve ser a novidade do Corinthians para o jogo contra o Vitória. Palmeiras conta com o apoio da torcida que deve lotar o Pacaembu para vencer o Paraná e seguir na liderança da Série B. Santos aposta no bom futebol apresentado no jogo com o Corinthians para surpreender o Cruzeiro no Mineirão. O Grêmio perde do Coritiba em Porto Alegre e o Vasco fica no empate com a Ponte Preta em São Januário. Portuguesa não blinda os jogadores antes do clássico com o São Paulo e todo mundo que eu quis deu entrevista. Depoimentos interessantes e polêmicos daqui a pouco para você no Gazeta Esportiva. E ainda daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva a chegada ao vivo do São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Não sai daí, é rapidinho. O Gazeta Esportiva está no ar. Olá, olá, boa noite. O Gazeta Esportiva dessa sexta-feira começa falando do Palmeiras, que amanhã recebe o Paraná Clube no Pacaembu, que deve estar lotado, já que os ingressos para as arquibancadas verde e amarela já estão esgotados e os outros setores estavam acabando. Wesley, que pode ir para o Galo, estará em campo e o Verdão terá um retorno importante. A reportagem é de Luiz Henrique Gurian. No líder Palmeiras, tudo bem. Com um jogo a menos e 29 pontos, vem aí a Chapecoense. Mas o Palmeiras tem 31 ganhos. Paraná Clube é o adversário. Saída de Wesley para o Atlético Mineiro, o assunto. A gente tem que ver rapidamente como é que está a cabeça do jogador. Se bem que nessa situação o atleta foi procurado, o Palmeiras foi procurado. Então a gente sabe como é que funciona o mercado. Tem que ver o que é bom para o clube, o que é bom para o atleta. E o meu papel cabe a deixar o atleta com muito mais confiança, muito mais à vontade. Acredito que, nesse momento, o Wesley está passando um dos melhores momentos dentro do Palmeiras. O Wesley está relacionado. Valdívia retorna, Charles, que cumpriu automática, também. E Vinícius continua no departamento médico. Palmeiras, pronto. Com o retorno do Valdívia, a gente volta também com o Charles. O jogo que nós fizemos, o penúltimo jogo, foi dessa maneira. Às vezes a gente fica um pouco repetitivo, mas tem momentos que é importante 3 volantes, tem momentos que é importante 3 atacantes. Importante que a gente possa ter essa variante e ao mesmo tempo a gente não tirar a confiança dos jogadores, muito menos do esquema. Aquele esquema que a gente entrar, os jogadores estão fazendo com muita maestria, continuar dessa maneira. A gente não improvisa nada, faz sempre o trabalho na parte prática, na estratégia. Encontro de equipes com muitas rodadas sem saber o que é derrota. No caso do time paranaense, 9. O Palmeiras vem de 7 vitórias, 1 empate. A torcida pode ajudar a desequilibrar. O apelo que a gente faz mais uma vez para o nosso torcedor é porque ele realmente faz a diferença. Nossos atletas estão acostumados a cada vez mais ver o Pacaembu lotado. O que se pode chamar então de vida tranquila do Palmeiras nesse momento pode ganhar um pouco de complicação a partir do dia 21. Voltam 2 competições. Tem aí Copa do Brasil, o Atlético do Paraná é o adversário. Uma situação que o Palmeiras já viveu na temporada, com Libertadores da América e Campeonato Paulista. Mas hoje tem diferença. Naquele momento, nós tínhamos o Paulista no domingo e vários jogadores do Paulista não podiam atuar na Libertadores na terça ou na quarta. Então era uma troca, essa transição, você não conseguia manter um padrão, você não podia determinar um esquema. Hoje a gente tem um padrão definido, hoje a gente tem reposição à altura, hoje a gente tem jogadores com comprometimento já bem aflorado naquilo que a gente definiu em objetivo. E uma equipe que cresceu muito, tem muita consistência, e um dos fortes dessa consistência eu levo muito para o lado técnico. Boa noite, Anitta. Boa noite, Flávio. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Esse é o Palmeiras, um clima de tranquilidade pelo momento que a equipe vem. O trabalho está sendo bem realizado, como eu disse no decorrer dessa semana. Méritos a essa administração, do Paulo Nobre, do José Carlos Brunoro, que pegaram o clube na Série B, com dívidas, ainda estão tentando ajustar o aspecto financeiro do clube, mas aos poucos o Palmeiras vai retomando a condição que ele deve ficar, que é a condição de equipe de Série A, está montando um time
time não só para a Série B, esse time aí já é uma base para o ano do centenário, né, na próxima temporada, inauguração da Arena. Sobre o jogo contra o Paraná, o Palmeiras é franco favorito, está sendo feito um trabalho correto com o Valdívia, nunca aqui, imagino que o Flávio também, nunca ninguém questionou a qualidade do futebol jogado pelo Valdívia. O que nós cobrávamos dele era uma regularidade, não é? Não se sabe se era só problema físico ou clínico, mas de qualquer forma o Valdívia tem feito um bom trabalho com o departamento integrado do Palmeiras e está à disposição. Talvez, Flávio, o único problema neste momento do Palmeiras está mesmo com essa indefinição se o Wesley vai ou não para o Atlético Mineiro. Se vai liberar o Wesley, que libere logo para o Palmeiras seguir a vida dele. Não dá para ficar contando com o jogador e daqui a pouco sacá-lo da equipe e isso pode atrapalhar o trabalho do Kleina. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa, Anitta, amigos do Gazeta Esportivo. Eu entendo que se a proposta for boa, tem que negociar, sim. O Wesley custou muito caro e a gente viu que não está fazendo tanta diferença assim no time. Dá para negociar, sim. Acho que não tem grandes problemas. Mas que resolva logo essa pendência, né? Acho que esse é importante. Com relação ao Valdívia, ele está conseguindo jogar, está sendo feito um trabalho inteligente, não dá para jogar todas as partidas, isso complica um pouco. Agora, entendo que o Palmeiras vai sofrer muito amanhã, mas muito. Esse time do Paraná é muito bem acertado. O Dado Cavalcante é um técnico com ideias modernas, faz um trabalho, fecha bem o time, tem uma transição muito rápida. Acredito que o Palmeiras vai ganhar, mas vai sofrer. Acho que vai ser um jogo bem difícil para o Palmeiras. Eu não estou com esse otimismo do Garrafa, só vai ganhar facilmente. Acho que o Palmeiras é favorito. Eu acho que é favorito. Não, joga em casa, está num bom momento. A tendência é essa. Mas vai ser um jogo enjoado. Acho que vai ser um jogo bem enjoado para o Palmeiras. E a enquete que está no ar no site gazetesportiva.net é sobre o Verdão, que entra em campo amanhã, então, no Pacaembu. E a pergunta é, o Palmeiras vai se manter na liderança do campeonato da Série B? Vai, sim ou não? Acesse, vote, o resultado sai no final do programa de hoje. Vai, Garrafa? Vai, para mim vai até a final, sim. Eu acho que vai também, vai sofrer muito. Vai ser, esse joguinho é chato. E 4 partidas abrem essa noite a 14ª rodada da Série B. Amanhã tem clássicos em Santa Catarina e no Rio Grande do Norte. O líder Palmeiras joga no Pacaembu. Confira os jogos. Logo mais, às 7h30 da noite, tem Asa de Arapiraca e América Mineiro. No mesmo horário, jogam Ceará e Atlético Goianiense. Às 9h50, o Paysandu tem pela frente o Joinville, enquanto que o Boa Esporte mede forças com o Icasa. Amanhã, às 4h20 da tarde, a Chapecoense pega o Guaratinguetá. No clássico catarinense, o Figueirense tem confronto diante do Avaí. Em duelo potiguar, o América joga contra o ABC. O Palmeiras tenta manter a liderança na partida contra o Paraná. O Sport vai ao ABC Paulista encarar o São Caetano. E fechando a rodada, às 9 da noite, o Bragantino pega o Oeste de Itápolis. Série A, nas partidas que fecharam a 12ª rodada, o Vasco viu o Juninho Pernambucano perder um pênalti e ceder um empate à Ponte Preta nos minutos finais da partida. E na Arena do Grêmio, o Coritiba engrossou e mesmo sem Alex deixou claro que não tá de brincadeira no Brasileirão não, viu? Veja os gols dessa quinta-feira. Em Porto Alegre, o Coritiba conseguiu um ótimo resultado para cima do Grêmio. Vitor Ferraz cruzou e David, livre de marcação, fez o gol da vitória do Coxa. 1-0 e nada mais. Em São Januário, o Vasco recebeu a Ponte Preta e gols só no segundo tempo. André, de cabeça, colocou o time carioca na frente, 1-0. Mas a 6 minutos do final, Diego Sacomã ajeitou de cabeça para o William completar para o gol. E ficou nisso, Vasco 1, Ponte Preta também 1. Isso porque Juninho Pernambucano, ainda no primeiro tempo, desperdiçou uma cobrança de pênalti para o time de São Januário. O problema é que o nosso goleiro chama-se Robert Banks. Então pega a pênalti do Fred, pega a pênalti do Juninho Pernambucano. É assim, Robert Banks, o pegador de pênaltis. William Batoré, artilheiro do Brasil, né, o artilheiro do ano do Brasil. Só precisamos sair desse buraco aí, que estamos patinando muito. É goleirão, é centroavante, mas não saímos do lugar. Foi um resultado até injusto para a Ponte. O Vasco foi melhor no começo, mas no final a Ponte foi para cima, apertou. Olha Robert Banks aí, ó, de novo lá. Ó. E é Juninho Pernambucano, é Fred. O negócio não é mole, não. E com relação ao jogo de Porto Alegre,
Quem será o gênio, uma arena nova dessa, que colocou o posicionamento de câmera daquele jeito? Você vê o jogo de cima de um avião, pô. É como se você estivesse sobrevoando. Tá de asa delta. A câmera tá na asa delta. Você vê o jogo de cima. Coisa estranha, pô. Coisa esquisita. Né? Parece que você tá vendo o jogo do avião. Tá sobrevoando o estádio. Estranhíssimo isso. Dá tempo de corrigir ainda, né? Você não precisa mostrar mais, não. O gol dos homens não precisa, não. Vamos ver de novo aí o gol do Vasco. Você não precisa, tá? Em relação à Ponte, eu estou com o Flávio, a Ponte tem que se coçar no campeonato, não adianta ter o ponto forte no gol, lá no ataque, mas a equipe não está pontuando, ou pelo menos fazendo os pontos necessários. Sai do lugar, né? Não é? Isso é muito problemático, tendo em vista que o São Paulo, a gente não sabe como é que ele está retornando aí do Japão, mas há uma tendência para que ele saia da zona de rebaixamento. Eu não acredito que o São Paulo vai ficar por lá, né? Então a Ponte tem que se coçar e muito. O Vasco é esse campeonato médio e o Grêmio que também não embala na competição. O Coritiba conquistou um belíssimo resultado, mesmo sem o Alex, mas repito, tem um belíssimo time o Coxa, mas não acho que tem elenco para ser campeão brasileiro não, em função da dificuldade do campeonato muito extenso até o final da temporada. Você falou do São Paulo. Quando o São Paulo saiu, ele estava numa situação terrível, porque ele estava lá embaixo e os outros tinham um monte de jogos para realizar. Os caras jogaram e o São Paulo está do mesmo jeito. O São Paulo corria o risco de voltar à lanterna do campeonato. Se ele ganhar essa tendência, né? A chance dele sair dos que estão rebaixados é enorme. Então, quer dizer, o pessoal precisa se coçar. Ou seja, a macaquinha que comece a catar suas pulgas lá, viu? Mas é verdade, não, tá certo. Catar suas pulgas. O UEFA Champions League aconteceu hoje na Suíça o sorteio dos confrontos da fase preliminar da mais importante competição de clubes do mundo, que define as equipes que conseguirão uma vaga na fase de grupos. E logo de cara vai ter jogão. O sorteio foi comandado pelo secretário-geral da UEFA, Gianni Infantino. PSV Eindhoven. Dentre os 10 confrontos iniciais, o principal será entre o holandês PSV e o Milan da Itália. AC Milan, so Eindhoven winners in 1988 and AC Milan 7 times winner Fenerbahçe from O Fenerbahçe da Turquia encara o Arsenal da Inglaterra. Arsenal FC. Já o alemão Schalke 04 pega o Metalist da Ucrânia. Metalist Kharkiv versus Metalist Kharkiv. Olympique. Enquanto o Lyon da França joga contra o Real Sociedad da Espanha. Real Sociedad As partidas de ida serão nos dias 20 e 21 de agosto, enquanto os jogos decisivos estão marcados para os dias 27 e 28 do mesmo mês. Bom, agora começa a esquentar efetivamente essa última fase antes da fase de grupos, e nós temos aí um interessante encontro do Schalke 04 contra o time do Cleiton Xavier. A grande estrela do Metalista é o Cleiton Xavier. Tem esse Milan e PSV, não PSG, PSV, que é outro jogo de duas equipes que estão devendo. Enfim, tem muito jogo legal e depois começa aquela fase absurda, né? Maravilhosa do maior campeonato do mundo. Eu considero a Champions League maior do que a Copa do Mundo. Ela é mais democrática, qualquer jogador de qualquer país pode ser campeão. As estrelas, os grandes jogadores estão todos por lá. E a Copa do Mundo já não permite, por exemplo, que o Eto'o possa brigar por algum título, né? O Drogba. Esse torneio não. O cara é bom jogador, ele vai para aquele time e chega lá e pode ser campeão. É um campeonato maravilhoso. Os bons participam em condição de igualdade, né? Tem essa possibilidade de estar numa grande equipe. Isso torna o campeonato atraente e eu concordo com o Flávio, sem dúvida nenhuma, no planeta Terra, o campeonato mais empolgante, que chama a atenção de todo mundo, né? Todo mundo que gosta de futebol não tem como não acompanhar, até em função da globalização, acompanhar aí a Champions, que começa nessa fase preliminar, depois vamos para a fase de grupos e aí quando vem o mata-mata, meu amigo, sai de baixo. E hoje começaram os campeonatos na Alemanha e na França. Enquanto isso, o Barcelona ainda está em turnê na Ásia e na Inglaterra, a temporada 2013-2014 terá a estreia da tecnologia auxiliando a arbitragem, iniciativa pioneira no âmbito das competições nacionais. O Barcelona está na Malásia para a última parte da mini-turnê pela Ásia, final do trabalho de pré-temporada do time catalão. Assim como aconteceu na Tailândia, a passagem da equipe espanhola pelo país gerou grande frisson entre os torcedores locais que compareceram em bom número ao estádio Bukit Jalil para acompanhar o tradicional reconhecimento do gramado na véspera da partida contra um combinado local, último amistoso da equipe azulgrana antes do início do Campeonato Espanhol.
Mas os jogadores não gostaram nem um pouco do estado do campo e pediram a transferência do confronto, que acontecerá na Arena Chalan. Resolvido esse problema, a única dúvida agora para o jogo é a escalação que Tata Martino colocará em campo. Vai começar com a equipe considerada titular? Ou vai aproveitar essa última oportunidade para testar outras possíveis formações? Faltando pouco mais de uma semana para o início do campeonato inglês, a Premier League apresentou a principal novidade para a temporada 2013-2014. O uso da tecnologia para auxiliar a arbitragem na hora de determinar se a bola ultrapassou ou não a linha do gol. Um conjunto de câmeras alimenta um sistema de geoposicionamento que transmite as informações em tempo real para o relógio especial no pulso do árbitro. Olha, Flávio, eu estou numa expectativa muito grande para que comece definitivamente o Campeonato Espanhol, a temporada europeia de um modo geral, para a gente sentir como é que vai ser esse Barcelona com o Neymar e com o Gerardo Martino, que fez um belíssimo trabalho no News, mas fica uma interrogação para saber se ele está, né, com toda essa bagagem para comandar o melhor time do mundo. Não é verdade? Então fica uma grande incógnita. O Barcelona que vem passando por um processo de reformulação, chega o Neymar, a gente está louco para ver esse Neymar e Messi, como é que vai funcionar, e principalmente o trabalho do argentino, que, repito, fez um belíssimo trabalho no News. Não sei se a missão dele é muito grande pelo talento que tem, só o tempo vai dizer. E o campeonato alemão, hoje já tivemos uma vitória do Bayern de Munique, suada, ele ganhou do Mönchengladbach, o Dante fez um gol contra. O PSG também estreou no campeonato da França, o Lucas jogou, o Alex jogou, o Maxwell fez o gol, foi 1-1 com o Montpellier. Então a brasileirada já começa a entrar em ação, né? De um jeito ou de outro. Com relação a esse negócio da tecnologia, isso aí já teve aqui na Copa das Confederações. Isso aí eu não ligo muito, não. Agora meter muita tecnologia no jogo, aí já fica chato, já fica um negócio meio enjoado. E por último, o Barcelona aproveitando o nome, aumentando o prestígio, visitando lugares remotos, ganhando muita grana e aumentando cada vez mais o seu nome e a sua importância. Isso é uma questão de inteligência. Aqui, na pré-temporada, os grandes times do Brasil disputam campeonatos regionais. E começa amanhã a disputa do Mundial de Atletismo em Moscou, na Rússia. Os principais nomes das pistas participarão das competições no Estádio Olímpico da capital russa. A grande esperança de medalha para o Brasil é com Fabiana Müller, que foi campeã mundial na última edição na Coreia do Sul em 2011. A maior concorrente dela é Yelena Zibaeva, que competirá em casa. Fora das pistas, o evento causa preocupação para a comunidade internacional. Isso porque na Rússia existe uma legislação contra a livre manifestação de homossexuais, o que revoltou atletas gays e pode afastar torcedores do evento. Nas últimas semanas ocorreram manifestações em vários países contra a realização de eventos esportivos na Rússia, justamente por conta da legislação homofóbica do país. Entidades de defesa de direitos homossexuais chegaram a pedir o boicote do Mundial de Atletismo e dos Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecem na cidade russa de Sochi no ano que vem. O Comitê Olímpico Internacional prometeu analisar a polêmica lei do país. O que vocês acham disso, Flávio? Eu não sei por que se chegou a essa lei, né? Acho a lei uma lei estúpida. Agora, por que se chegou a isso? Eu não sei. É uma coisa muito interna do país, né? Eu acho uma coisa imbecil. Eu entendo perfeitamente todas essas manifestações. Agora, quando resolveram fazer os eventos aí, eles já sabiam dessa lei, né? Acho que esse tipo de coisa poderia ser evitado se houvesse uma prevenção. Por que os jogos têm que ser lá? Eu acho que sei responder. É porque é um país muito afeito à corrupção. Pode reparar que os grandes eventos dos últimos tempos têm sido sempre marcados para países onde a corrupção, né, vai fácil. Vem Copa do Mundo, Olimpíada, Brasil, vai pegar a Olimpíada e Copa do Mundo. Depois está na Rússia e depois no Catar. Então, sabe, rola muito dinheiro e tal. Acho que foi por isso. Mas eles deviam ter tomado esse cuidado antes, né? Porque agora vai fazer o quê? Acho que essa é a tendência e, de qualquer forma, já está colocado. Vamos torcer para que chegue a um acordo lá e minimize esse tipo de problema, que é muito chato, né?
2 jogos abrem essa noite a Copa São Paulo de vôlei feminino. Pinheiros recebe o São Caetano às 7 horas da noite. Às 8 da noite jogam Uniara e São Bernardo em Araraquara. Já o SESI, campeão do ano passado, segue se preparando para estrear na próxima semana e mais uma vez entra como favorito ao título ao lado do Pinheiros e do vôlei A1000. O SESI treina a todo vapor neste início de temporada. As meninas são atuais campeãs da Copa São Paulo, que aliás começa hoje. Mas o elenco e o técnico Dalmo foram surpreendidos esta semana. A estreia seria logo mais, aqui mesmo no ginásio do SESI contra o Jacareí. Mas a equipe do interior, alegando algumas dificuldades, desistiu da competição. A gente tem que mudar todo o nosso planejamento em função de uma desistência deles, né? E lamentar, porque a gente sempre torce para que quanto mais equipes tiverem com qualidade, para o campeonato seria muito importante. Para a gente agora, vamos adiar mais uma semaninha no início, aí estreia, mas a cabeça tá boa do pessoal, estamos ansiosos para começar mais um campeonato, a temporada, né, dar o pontapé inicial. Agora é continuar treinando, só vamos adiar um pouquinho mais, só semana que vem. Dalmo, por enquanto, não conta com 3 jogadoras que estão servindo a seleção brasileira, que disputa o Grand Prix. Elenco mais jovem e renovado, que estreia apenas no dia 16 fora de casa contra o São Caetano, já se adaptando às novas regras do vôlei. 4 pontos faz muita diferença, né? Você tem que começar já o jogo aquecida, com pique total, porque você começar e já tomar 4, 5 pontos, você não vai conseguir buscar no final que vai rapidinho. Então a gente tem que se adaptar, a gente fez alguns amistosos para tentar pegar, ir mais rápido para o saque, né? Que vai, a partir do momento que cai a bola no chão tem 8 segundos, então essa adaptação tem que ser a mais rápida possível. Vai ser um jogo muito mais rápido, né? Onde qualquer erro bobo pode abrir um placar e conseguir levar essa vantagem. Não tem muito tempo para buscar e reagir durante uma partida. Tem que entrar concentrado o tempo inteiro. Enquanto a estreia não chega, as meninas se divertem na quadra, num animado jogo de futebol contra a comissão técnica. Vocês filmaram, eles entram rachando a gente e ganharam, mas ainda bem, porque se não deixar eles ganhar ali, o treino ali, eles dão um mau humor que lasca a gente. Porque elas são muito ruins mesmo, né? Só grosseria, estão acostumados só com a mão mesmo, porque com o pé é meio complicado. Mas é um motivo bom de alegria, de integração também e de fazer um aquecimento diferente. Muito bem, e você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô pelo nosso Twitter, @GazEsportiva, pelo meu, @Anita Pasques, pelo do Garrafa. Osmar Garrafa, com 2 Fs. O meu é Flávio Prado, JPGZ. E você também pode ir lá no YouTube, no nosso canal, youtube.com/AgazeteSportivaTV, rever nossos programas, nossas matérias. No Facebook a gente também tá lá, facebook.com/GEsportivaNet. Quero mandar beijo hoje para o Hugo Nunes, de Pernambuco, para o Valentim, para o Manuel Medeiros, para o Ron, para o Jorge, Marcelo Macedo e Edson Souza, galera aí do Twitter. Beijos, abraços, apertos de mão? Não, segue o jogo. Tá bom. Então tá, bom, domingo você já sabe, tá cansado de saber, 9h30 da noite tem Mesa Redonda Futebol Debate com a melhor cobertura da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e B. Tem também matérias especiais e o nosso super time de comentaristas. No quesito convidados, o programa tá, imperdível. Estarão aqui conosco André Sanches, o ex-presidente do Corinthians e ex-diretor de seleções da CBF, e o cantor Nazi. Meu Deus do céu. Teremos mais um programa bombástico? Olha, é um programa de maior repercussão, programa esportivo de maior repercussão na TV brasileira. Isso não está sendo dito por mim, não. As pessoas estão vindo aqui, os convidados estão dizendo, olha, eu já apareci em tanto programa assim, nunca vi coisa igual e tal. É uma repercussão imensa, grandes convidados, o Nazi é um papo maravilhoso, São Paulino doente. O Andrés é o Andrés, né? O cara não precisa nem falar. Acho até que ele não vai admitir, mas ele é candidato na próxima eleição da CBF, contra o Marco Polo Deonero, ou seja, acho que vai ter a simpatia da maioria. Mas enfim, imperdível, 9h30 da noite, esse polêmico, esse programa de tanta repercussão chamado Mesa Redonda.
Intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco as informações do Santos para o jogo contra o Cruzeiro. Em busca dos 3 pontos, o Corinthians vai com tudo para cima do Vitória no Pacaembu e o bicho vai pegar no clássico entre Portuguesa e São Paulo. Continue com a gente, é rapidinho, a gente volta já. E o Campeonato Brasileiro tem 2 jogos nesse sábado, abrindo a 13ª rodada. O Botafogo joga no Mané Garrincha e o Lanterna Náutico recebe o campeão da Libertadores no Recife. No domingo tem o Corinthians no duelo no Pacaembu e você confere agora aonde o seu time vai jogar. Amanhã, às 6h30 da noite, o Náutico recebe o Atlético Mineiro na Arena Pernambuco. No mesmo horário, o Botafogo tem encontro com o Goiás no Mané Garrincha, em Brasília. No domingo, às 4 da tarde, o Maracanã será palco de Fluminense e Flamengo. O Coritiba mede forças com o Vasco da Gama, no Couto Pereira. Já o Corinthians recebe o Vitória, no estádio do Pacaembu. Enquanto que no Mineirão, o Cruzeiro encara o Santos. Às 6h30 da noite, o Internacional pega o Atlético Paranaense, em Novo Hamburgo. No estádio do Canindé, a Portuguesa tem pela frente o São Paulo. A Ponte Preta tem confronto diante do Criciúma, no Moisés Lucarelli. E fechando a rodada, o Grêmio vai até a Boa Terra jogar com o Bahia, na Arena Fonte Nova. E Laia, no domingo o Maracanã volta então a receber o Fla-Flu. Os 2 times estão juntos com 14 pontos na classificação do Brasileiro e empataram na última rodada. Pelo lado do Fluminense, a equipe tenta a primeira vitória do ano em clássicos regionais e tem a motivação com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo como a principal arma. Já o Flamengo chegou ontem ao Rio de Janeiro, vindo de Brasília, onde empatou com a Portuguesa e só pensa no duelo de domingo. Agora é um jogo difícil, né? Jogar contra o Fluminense, uma equipe de qualidade. Vamos, é lógico, tentar uma vitória no clássico que vai ser importante. Clássico, motivação lá em cima. Acredito que fizemos um bom jogo, tomamos um gol no último minuto. É coisa do futebol e acontece. Eu acho que a motivação continua lá em cima. Vai ser muito difícil de esquecer, mas é futebol e isso acontece. Graças a Deus temos o domingo uma nova oportunidade de poder fazer ou ganhar contra um grande rival, um clássico. Assim que tem que ser rápido e já na cabeça pensar no jogo do domingo. 2 times que estão abaixo do que podem, do que devem, especialmente o Fluminense. O Fluminense está com problemas com essa história de pagamento. O pessoal do patrocinador recebe, outro não recebe, trocou de técnico. O Flamengo sempre jogando menos do que pode. O Flamengo tem uma torcida maravilhosa, a maior torcida do Brasil, não sabe explorar isso. Difícil fazer qualquer tipo de prognóstico. Acho que o Fluminense está um pouquinho melhor, mas tantinho assim. O Mano está dando uma cara nova para o Flamengo, está adaptando ainda esse novo Flamengo e isso carece um pouco de tempo. O Fluminense já tem, apesar da campanha irregular, um time mais bem estruturado. De qualquer forma, é um grande clássico pela tradição das 2 camisas. De qualquer forma, a tabela do Campeonato Brasileiro nessa rodada, Flávio, eu entendo que principalmente dos 8 primeiros ali, a gente vai ter pouca alteração. Acho que quem está na ponta vai continuar na ponta, o G4 deve ser mantido também nesse final de semana. Não vejo, algum jogo, alguma surpresa, por exemplo, o Corinthians entrando no G4, porque as equipes que estão na frente têm, teoricamente, jogos considerados um tanto quanto mais fáceis, né? Não são confrontos muito imprevisíveis, não. De qualquer forma, vamos aguardar. Bom, terminou a excursão tricolor com um saldo de 3 derrotas e 1 vitória em 4 jogos disputados na Alemanha, Portugal e Japão. Os jogadores do São Paulo desembarcaram essa tarde no aeroporto de Cumbica e é de lá que a gente vai tentar falar com Felipe Esboril. Boa noite, Esboril, é com você? Boa noite, Anitta. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde agora há pouco São Paulo desembarcou vindo da excursão da Europa e também do Japão. Lá o tricolor disputou 4 jogos, perdeu a Audi Cup e conquistou a Copa Eusébio, depois perdendo a Copa Suruga para o Kashima Antlers. O São Paulo evitou a imprensa, Anitta, Flávio e também Garrafa.
não passou pelo Terminal 1, onde estava previsto o desembarque. Muitos jornalistas e também pouca torcida por aqui. Não temos um motivo para explicar esse desvio de caminho do São Paulo aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que evitou a imprensa. O São Paulo se reapresenta no CCT da Barra Funda amanhã para um treino leve à tarde. E agora volta a pensar no Campeonato Brasileiro, onde tem a Portuguesa pela frente, 6h30 da tarde, no domingo, no Canindé. O técnico Paulo Autuori deve mexer na equipe, enfim, com o retorno de Luiz Fabiano, que ficou aqui no Brasil, se tratando junto com Clemente Rodrigues. Outros jogadores retornaram antes do São Paulo, não foram até o Japão, caso do Osvaldo, do Tolói, do Jadson e também do Fabrício. O Paulo Miranda ainda sente uma lesão, deve ficar de fora dessa partida de domingo. Mas o São Paulo, pelo menos por enquanto, na zona de rebaixamento, quer juntar os cacos e voltar a vencer, porque a coisa tá difícil. Até a imprensa eles estão driblando, viu? Acho que tá, né, Flávio? Não, driblando, não é nem driblar, não. só É isso, não. imprensa, viu? Não. É o seguinte, o futebol hoje tá muito covarde. Ninguém tem coragem de fazer nada. Por isso que a discussão entre o Júlio Casares e o Marco Aurélio Cunha repercutiu tanto. Porque hoje a mania é afinar. Ninguém tem coragem de encarar nada. O Santos deu um vexame horroroso, denegriu o nome do time, da cidade, do país do futebol e fugiu quando chegou aqui. E o São Paulo perdeu para japonês, tomou passeio do Bayern de Munique, por Deus ajudou, conseguiram ganhar aquele jogo do Benfica. E os caras não têm coragem de assumir nada. Eles perdem de japonês e fogem. Por isso que nós temos tanto jogador bundão. Porque antes, quando o cara perdia, ele tinha que dar cara a tapa, ele tinha que falar, responder pelo que fez. Agora eles criam essas estratégias de bundões que fogem, não tem coragem de falar do fracasso que eles tiveram lá fora. Mas também não me surpreende, isso aí tem acontecido muito no futebol, por isso que a gente tem jogadorzinho desse tamanho, coisa, tudo, sabe, mimadinho, não vai falar, vai que alguém faz uma pergunta, vai ofender, vai deixar você chateadinho, com um beicinho, é uma tristeza. Mas infelizmente é o reflexo do nosso futebol. Nem os homens são preparados, eles são bundões, fujões. O Santos fez isso e o São Paulo fez do mesmo jeito. Dá um vexame e não tem coragem de assumir o que fizeram. E essa atitude do São Paulo, Flávio, ela me preocupa no seguinte aspecto, que o time parece que está incomodado, não é? O time está inseguro. Zona de rebaixamento, perde de japonês. Mas está inseguro. E isso pode refletir na sequência dos jogos no Campeonato Brasileiro. São Paulo não tinha que dar uma explicação a nós, jornalistas, e sim a você, São Paulino, ao torcedor São Paulino que está chateado, incomodado com o tricolor na zona do rebaixamento. Era obrigação dos jogadores do São Paulo se comunicarem, depois de um longo período fora do país, a respeito do vexame que foi essa excursão, do vexame que está sendo a campanha, dos problemas que foram citados, das feridas que estão afloradas. Agora, um outro detalhe também curioso, aliás, a próxima viagem que eu fizer, eu vou ligar para a Infraero também e pedir para facilitar, pôr meu carro lá na pista e me buscar também. Que agora todo mundo chega. Você vai para o Rio de Janeiro, demora 40 minutos para o tempo de voo. Para você pegar a sua bagagem, demora 1h30. Né? Você imagina a estrutura que não se monta para receber uma delegação de futebol e esquece o passageiro que pagou muito caro, porque os aeroportos do país estão mais parecendo com o rodoviário do que com o aeroporto. Mas eu vou ligar para a Infraero, próxima viagem que eu fizer aqui, eu vou pedir para meu pai, sei lá, me buscar lá na pista do aeroporto, pôr o carro ali, eu não preciso passar naquele monte de bagagem, os caras pegam a bagagem para mim, facilito. Acho que a gente merece isso também, né? Ô, Infraero, se liga, pô. Bom, e com apenas uma vitória em 12 jogos, a Portuguesa segue se preparando para receber o São Paulo domingo às 6h30 da noite no Canindé. Sem querer fazer muito mistério e bem ao contrário do que vem acontecendo nos clubes paulistas, às vésperas dos clássicos, a Lusa não teve essa de treininho fechado não, tá? Reportagem de Alexandre Silvestre. Antes do treinamento dessa tarde, todo mundo que eu quis entrevistar falou. Apesar do momento delicado da Portuguesa, que assim como o São Paulo, adversário de domingo no Canindé, frequenta a zona do rebaixamento, trocou de técnico recentemente e precisa reagir no Campeonato Brasileiro, os principais personagens da Lusa não driblaram o repórter. Responderam perguntas das mais doces às mais polêmicas. Quer dizer que o Rogério Ceni vai escalar o São Paulo para enfrentar a Portuguesa? Que história, né? Essa história rendeu, pô. Eu falei uma coisa, o cara colocou outra, falou que eu falei que o Rogério mudava as decisões do técnico, né? Eu jamais falei isso, falei que ele orientava dentro de campo, é diferente, né? Até deixei bem claro isso. Mas assim, a gente sabe que também que existe
um jogo para poder se vender jornal, se criar um tumulto, né? O pessoal adora, né? Se tudo tivesse dado certo, você poderia hoje estar do outro lado. Como é que vai ser encarar o São Paulo que quis te contratar? Fico feliz. Infelizmente acabou não dando certo. É um bom momento para que a gente realmente possa dar uma reviravolta no clube, reviravolta até para nós, assim, dentro da competição. Rogério Ceni pode ter mais de 100 gols, mas nunca fez gols de cabeça. Isso aí é uma coisa que eu tenho a meu favor, né? Mas, por outro lado, gostaria de ter os 100 gols que ele tem. Promete gol para domingo? Não, sem sofrimento. Vamos procurar fazer uma grande partida e que eu fique me destacando e destacando embaixo das traves. 2 trabalhos que se iniciam, o seu e o do Autuori. Quem chega mais forte para o Clássico? Olha, é muito difícil de dizer. Logicamente, o São Paulo tem toda uma estrutura, tem todo um investimento maior que o investimento da Portuguesa, né? E tem mais tempo de trabalho que o Guto. O Guto está recém 10 dias, o Autuori tem mais tempo à frente, né? Então, dizer quem chega mais forte, nós vamos ver domingo. Para domingo, aqui no Canindé, o erro não está convidado. Ainda bem que eu não jogo. E o meio atacante Canhete também está fora de combate. Clássico com sabor especial para você enfrentar o São Paulo? Eu acho que sempre enfrentar um time grande como São Paulo é um clássico, né? Eu não vou jogar por contrato, não sei se vocês sabiam. Que a minha distração de hoje sobre a situação do Canhete não sirva de exemplo para o clássico de domingo. Olha, Flávio, eu não sei se vai ser um belo jogo taticamente, se vamos ter muitos gols, mas os ingredientes para essa partida já tornam esse jogo como, para mim, o mais importante da rodada, né? Para a gente saber a que ponto o São Paulo volta do Japão, se o Paulo Autuori, mesmo que dentro do avião, conseguiu fazer alguma coisa para mudar, se não taticamente, a atitude dos jogadores do São Paulo, né? Fica essa pergunta no ar. O Guto é recém-chegado na Portuguesa, está tentando dar uma cara para esse time, uma identidade nova. A Portuguesa tem até criado muitas oportunidades, mas não tem convertido os gols. Então, cria uma expectativa muito grande para esse clássico com as duas equipes na zona de rebaixamento. A Portuguesa, ela, no meu entendimento, ela pode aproveitar esse momento de turbulência do São Paulo, somar esses 3 pontos dentro de casa e respirar na competição. Vencer o São Paulo é um jogo que pode dar moral para esse elenco. né? E o São Paulo, do outro lado, vai ter que fazer por tudo, porque, pelas minhas contas aqui, acho que são 17 jogos, os últimos 17 jogos desse São Paulo, que não quis conversar com a torcida dele hoje, ele venceu uma única partida. Então, só isso já é um ingrediente muito bom para estar no estádio do Canindé acompanhando essa partida e depois, às 9h30 da noite, no Mesa Redonda, claro, todos os detalhes. Vamos ver se o Rogério vai dar explicação, aquela fotinho que saiu do Ganso com o Rogério, tem gente falando que foi armação, eu não acredito, né? Se o Rogério não tivesse uma boa relação com o Ganso, jamais o Ganso iria sentar do lado do Rogério ali. Está mal explicada essa história do Ney Franco ainda e pode render no final de semana, Flávio. Bom, a Portuguesa tem jogado bem. Eu vi o jogo Portuguesa de Vitória, é um absurdo. Só a Portuguesa não ganha um jogo daqueles. Teve um momento que tinha 19 chutes da Portuguesa, 2 do Vitória, estava 2-1 pro Vitória. Só a Portuguesa, é um negócio, não, é inacreditável. Incrível, incrível. A Portuguesa conseguiu perder aquele jogo, não dá para você acreditar. E conseguiu depois o gol do Lauro, lá 10 anos depois de fazer um gol no Júlio César pela gloriosa Nega Véia. Ele fez um gol contra o mesmo Flamengo de cabeça outra vez. O time da Portuguesa vai ficar brigando o tempo inteiro para não cair. O São Paulo é um outro patamar. A gente imagina que tem a capacidade de sair pelo menos dessa zona de rebaixamento. Não sei se nesse final de semana, mas são 2 belos treinadores, estão começando o trabalho agora. Gosto muito do Guto Ferreira, fez um belo trabalho na Ponte, no Mogi também. E o Paulo Autuori chegou agora, está se enturmando, mas conhece o clube, tem todas as condições de conseguir boa coisa. Não acredito no jogo tecnicamente bem jogado, porque não há jogadores para isso. Você não pode fazer omelete se você não tem ovo. Mas pelo menos pode ter correria, né? Os caras tentando fazer alguma coisa, honrar um pouquinho as camisas que eles vestem, porque tá feia a coisa, tá muito complicado. Propósito de Guto, final de semana, aniversário da gloriosa Nega Véia. 113 anos no domingo, vai ser uma maravilha, vou estar lá na festa da Ponte, contar a história da Ponte Preta, lá fazer um stand-upzinho, mas mais do que qualquer coisa, cumprimentar a galera da Ponte, 113 anos, o clube mais velho do Brasil. E não perguntem de troféu, tá? Se fazer graça, eu vou xingar muito. Não foi necessário. Escuta, vocês têm palpite para São Paulo e Portuguesa? Empate. Empate Portuguesa, vou de duplo.
A missão não será das mais fáceis, mas o Santos espera poder repetir o mesmo futebol apresentado no segundo tempo do jogo com o Corinthians para surpreender o líder Cruzeiro domingo no Mineirão. Luiz Henrique Gurian esteve no CT Rei Pelé acompanhando mais um treino do Peixe e ouviu o desabafo de um velho conhecido da torcida cruzeirense. Confira. Empate na Vila, 1-1 com o Corinthians. Bom futebol depois do vexame contra o Barcelona. Mesmo assim, o resultado Montijo chama de meia boca, porque eu queria ganhar o jogo, a gente teve oportunidade para fazer gol, para virar o jogo. No primeiro tempo a posse de bola também foi nossa, mas a gente não conseguiu, né? Ele foi o nome do jogo, para muitos, mas finalmente estreou. Agora o Cruzeiro domingo em Belo Horizonte. Os dirigentes do ex-time pedem respeito, nada de moedas, hostilidades. Não sei qual vai ser minha recepção lá. Eu agora sou um profissional, estou jogando pelo Santos, me devo ao Santos. Quando joguei pelo Cruzeiro, eu sempre dei todo pela camisa do Cruzeiro, sempre tentei fazer o meu melhor, mas tem pessoas de lá que ficaram falando muita coisa que não é certa, e aí a gente, a torcida do Cruzeiro fica comprando essas coisas. Nunca vou falar mal de ninguém, mas quando me faltam respeito a mim e a minha família, aí sim que fico bravo, porque são coisas que se falaram que não são verdade. Montijo ainda relembra a saída do clube de Minas e faz um desabafo. Se falaram muitas coisas quando eu cheguei aqui, que eu tinha vindo aqui em dezembro a fazer os exames médicos, que minha família estava aqui no Santos há muito tempo já procurando escola para meus filhos, e são coisas que não são verdade. Eu joguei 2 vezes no Cruzeiro com meu filho na UTI, eu não sabia o que ia acontecer com ele e não fui chorar para ninguém. Eu fui, joguei, botei o rosto num momento difícil e fico bravo sim, porque no momento que minha esposa precisava que eu esteja do lado dela, dentro do UTI, ficando 24 horas dentro de uma clínica, eu fui e joguei pelo Cruzeiro sem falar nada. No comando técnico, nomes para substituir Claudinei Oliveira. Abel Braga, Ney Franco. O elenco diz que está com o atual treinador. A gente sempre esteve com ele, como sempre esteve com o Muricy. O futebol é assim, às vezes o primeiro que sai é o treinador, mas a gente, desde que ele assumiu aqui, sempre treina com a mesma vontade, com a mesma seriedade que merece, e ele sabe disso aí. É feio falar, vai chegar um treinador, vai chegar o outro, feio para ele, feio para nós que estamos aqui. Por enquanto, o presente do Santos é Claudinei e a gente está morto com ele. O fim da conversa com Montijo é acompanhado de surpresa. Ele revelou desconhecimento, falta de informação ou comunicação no Santos Futebol Clube. Quando perguntei a respeito da chegada do novo gerente de futebol, Zinho, que será apresentado na próxima segunda-feira, e a saída do gerente Ney Pandolfo, olha só o que ele respondeu. Primeiro, eu nem sabia que saiu o Ney. Foi mal. Foi mal, não sabia. Não. Quando saiu? Hoje? Foi mal, não sabia. Mal por ele, né, que fica sem trabalho. A gente, como falei, não quer que saia ninguém daqui. É um cara que sempre tentou nos ajudar e a gente tentou ajudar a ele. E agora vai acontecer com o Zinho. Vamos tentar ajudar a ele para fazer o melhor, que o time seja um grupo, que seja uma família fechada. E parabéns a ele, né, que vem trabalhar aqui num time grande como é o Santos. O Montijo é um cara esclarecido, a gente vê que ele fala coisa com coisa, tem coerência, apesar de não saber da saída do Ney, que aliás não tinha culpa de nada, né? Aí deram uma cabeça. Tomara que o Zinho seja feliz. Eu conheço o Zinho, ex-jogador maravilhoso, grande campeão do mundo. Não sei do nível dele como gerente de futebol. Passou pelo Flamengo, a gente acompanhou à distância. Tomara que ele seja feliz, mas efetivamente eu não conheço o trabalho do Zinho nesse mistério. Eu só não gostei desse negócio do Montijo dizer que se fizer gol contra o Cruzeiro não vai comemorar. Isso é uma bobagem tão grande. Acho isso, sabe, tão bobeira. O cara tem que vibrar com a torcida dele, do time que ele paga o salário. É uma ofensa fazer gol. Você tem que jogar bola. Gol é obrigação. O futebol existe pelo gol. Então todo cara que jogar pelo time que for tem que comemorar, sim. E comemorar, sabe, foi uma conquista dele.
Acabou, faz parte da vida. Isso não vai diminuir o trabalho dele no Cruzeiro, não vai ficar menor por isso, muito pelo contrário, vai mostrar que ele é um profissional. A coisa tem que ser vista profissionalmente. O negócio de beijinho na camisa, isso é só frescura para fazer H. O negócio tem que ser profissional. Você está jogando por um determinado time, você defende esse time com fibra, com raça, com determinação, dá o seu melhor. Está no outro, faz a mesma coisa. Faz um gol lá, comemora. Faz um gol aqui, comemora. Eu, pelo menos, entendo desse jeito. Penso como você, Flávio. Sempre disse também, uma grande bobagem esse tipo de atitude, né? Não vou comemorar. Ué, quem que te paga o salário? Então vai receber o salário do ex-clube. É uma grande bobagem, a gente respeita, mas concordo com o Flávio, acho uma grande besteira esse tipo de atitude e até desrespeito com a torcida atual, com a camisa que ele defende. Sobre o Santos, não sei se o problema estava realmente na gerência de futebol, acho que o problema do Santos não é esse. A diretoria tem que dar a cara para bater, sim, mas se posicionar. Primeira coisa, vai seguir com o Claudinei e ponto. Não vamos. Não, né? Ou não. Por exemplo, se ele perdesse para o Corinthians, cairia no dia seguinte. Como empatou, fica mais um pouco. O Santos tem que dar um rumo na vida. Tem que dar um rumo. Ó, é o seguinte, Claudinei Oliveira é o nosso técnico até o final da temporada, independentemente do que acontecer. Você dá moral para o treinador, você dá moral para o elenco, ou então troca, nós vamos trocar o treinador, o Claudinei continua interino e até o final de semana a gente arruma um treinador, né? Falou-se no Abel, o Abel não aceitou a sondagem, já pulou fora. E o Ney Franco é o nome mais forte. Não é? O Santos, tem muita gente, não, porque o Santos jogou uma brilhante partida contra o Corinthians. O Santos fez um bom segundo tempo, é verdade, né? O Santos foi superior ao Corinthians no segundo tempo, poderia ter até vencido, mas está longe daquilo que eu entendo que o Santos tem que produzir para a sua torcida. Ser uma equipe para brigar em termos de G4, em termos de título. Do jeito que está jogando, está oscilando altos e baixos, vai ficar nessa posição intermediária da tabela. E tem um jogo complicadíssimo. Por isso que eu disse, Flávio, não acredito muito em alteração na classificação nesse final de semana. O Cruzeiro, para mim, é franco favorito contra o Santos, deve fazer a vitória e continuar na ponta do campeonato. Corinthians agora, com alguns problemas, o técnico Tite segue preparando a equipe para o jogo com o Vitória, domingo às 16h no Pacaembu. Adriano Dolfi esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava e tem as informações do timão. Devido ao forte calor, com sensação térmica de mais de 30 graus, os jogadores atrasaram um pouco a chegada ao gramado. Alguns dos titulares, como Gil, Ralf e Romarinho, treinaram apenas fisicamente para evitar o cansaço após a sequência de jogos. Já o peruano Guerreiro participou normalmente da atividade com os demais atletas. Outros 2 jogadores que treinam ao lado do peruano devem ser as novidades para o duelo de domingo contra o Vitória. Emerson Sheik cumpriu suspensão automática, chegou a dar um susto no treino, mas deve ser a novidade no ataque. Sem Paulo André suspenso e que pode ser punido pelo STJD, o jovem Felipe entra na zaga. Kleber, recém-chegado da Ponte Preta, é opção para o banco de reservas. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Bom, o Corinthians tem quase que a obrigação de vencer o Vitória nesse final de semana, não é? Se é que ele briga pelo título. Não pode deixar escapar, apesar do Vitória estar fazendo uma campanha boa, de regular para boa dentro da competição, o Corinthians em casa não pode deixar escapar esses 3 pontos. Esperava que o Corinthians poderia já na rodada passada alcançar o G4, ele esteve inclusive na 3ª colocação, mas quando o Santos empatou, ele voltou para o 8º lugar e a diferença foi mantida em 6 pontos porque o Atlético no finalzinho empatou com o Botafogo, porque senão a distância seria de 8 pontos para o líder. Quanto à ausência do Guerreiro, faz parte, o Corinthians tem peça de reposição, esse garoto Felipe é um bom jogador, né? Claro, ainda imaturo, processo de formação, mas quando você entra numa equipe ajeitada, numa equipe montada taticamente, a tendência de erro ela diminui muito. E o Tite está absolutamente correto, o Kleber, que é recém-chegado da Ponte Preta, carece de um tempo de adaptação ainda, forma de jogar, posicionamento, ultrapassagem, cobertura de que lado faz. Então eu entendo que o Corinthians nesse final de semana deve vencer também, mas com as combinações de resultados vai ainda demorar um pouquinho para encostar esse G4. Se quiser encostar, não tem outra alternativa a não ser vencer. E o Pato, esperando que o Pato definitivamente jogue bola, né? Tá devendo. O Pato, tá devendo. Verdade, eu gosto demais do Pato, acho um jogador de nível muito alto, mas não tá indo. Agora também penso que ele está com dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro. Tem jogador que você fala, não adianta ficar que não dá. Na minha ideia, o Ganso, Mico, não vai sair disso.
Gozado, o Pato eu acho que ainda dá para você apostar mais. Se o Corinthians ele tá com uma certa folga com relação ao elenco, o Pato não precisa jogar. Vai jogar agora porque não tá o Guerreiro, senão vai ficar esperando. Então dá para esperar um pouco mais por ele. Com relação à zaga, tá certo, tem que jogar o Felipe mesmo. E o Paulo André vai fazer muita falta até pelo comando que ele tem no time, as saídas em linha. Mas enfim, o Corinthians está devendo, sim senhor. O Vitória está fazendo mais do que dele se esperava e o Corinthians menos. Mas apesar disso tudo, Garrafa, eu não consigo ver outro time sendo campeão que não o Corinthians. Acho que o Corinthians é tão melhor que os outros que eu não consigo ver outro. Quando você falava do Curitiba, maravilha, mas ele não tem elenco para suportar. O mesmo peso do Botafogo. Claro. Então, sabe, esse é o problema. Duas equipes, a gente discutiu isso na segunda-feira, né? Duas equipes, me parece, que podem talvez aí complicar um pouco mais a vida do Corinthians, na minha opinião. O Cruzeiro que montou, além de um time, já tem um elenco, né? Se não da mesma qualidade do Corinthians, mas tem um elenco. E o Inter de Porto Alegre, o Alex está voltando agora, pode ficar, se segurar um pouco mais lá em cima. No mais, o Corinthians é o favorito mesmo por esse grande elenco, pela qualidade, mas precisa jogar bola, não está rendendo. Claro. Né? Você vê, mesmo sem render tanto, você mesmo falou, ele poderia ter ficado em terceiro lugar, sem jogar, tá meia força. O Tite fala muito no arranque nas 10 últimas rodadas. É possível, mas ele continua sendo a equipe com maior credencial para ganhar o título brasileiro. E sobre o Pato talvez ele é meio um reflexo do Corinthians. Está faltando algo mais pro Corinthians e algo mais pro Pato. Talvez até, de vez em quando, ralar a bundinha no chão não tem problema não, viu, Pato? É a cara do Corinthians, sabe? Sabe, tem que pegar um pouco o espírito do Corinthians. O Pato parece que não pegou, já teve oportunidades, vai ter uma nova. E a torcida do Corinthians, na última vez que o Pato esteve no Pacaembu, foi vaiado, né? Que é uma bobagem. O cara custou caro, vocês têm que apoiar para que ele jogue. Mas você conhece o torcedor, né? Vamos ao resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. O Palmeiras se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B? Sim ou não? Sim, 65,5%. O programa de hoje fica por aqui. Você não esquece, hein? Domingo tem Mesa Redonda, Futebol Debate, 9h30 da noite. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Um beijinho, tchau. Bom final de semana. Encontro marcado domingo, Mesa Redonda aqui na Gazeta. É domingo, 9h30 no Mesa Redonda. Tchau. There's mosquitoes on the river. Fish are rising up like birds. It's been hot for 7 weeks now, too hot to even speak now. Did you hear what I just heard? Say it might have been. Gazeta Esportiva. Oferecimento